Adão, antes da queda, relacionava-se com o mundo espiritual com a mesma facilidade que ele podia ver e manusear o mundo físico. Vocês nunca devem se esquecer que ele tinha contato com a sua esposa, totalmente física. Coisas naturais. Havia fome, havia desejos. Porém, diz a palavra que na viração do dia, ou seja, lá talvez pelas 5 horas da tarde, ele tinha contato com Deus, que Deus é espírito. Então eu posso afirmar a vocês que ele tinha, Adão, consciência disto. Da mesma forma que ele tinha consciência do seu corpo físico, ele também tinha consciência da ligação que ele possuía com Deus espiritual. Interessante que ora ele usava um, ora usava o outro. Vem cá, é a mesma coisa para mim e para você. Nós vivemos aqui, mas também podemos ter contatos com o nosso Deus. Sem nos afetar em absolutamente nada, sem modificar absolutamente nada. Ora temos contato com os irmãos, com os amigos, com a igreja, com o povo, trabalhamos, dormimos, comemos. Ora temos contato ou contatos com o nosso Deus, que é o que estamos fazendo aqui agora. Agora, deixa eu explicar aqui algumas coisas importantes, muito importantes. Antes da queda, aliás, isto é o mais importante desta mensagem. Antes da queda, a alma controlava o espírito. Não havia nenhum problema. Por quê? Porque tudo era bom. Não havia influência maligna. O homem não pensava, não imaginava coisas ruins, mesmo porque ele nem sequer conhecia coisas ruins. Tudo era bom. Harmonia. Estou falando desde o início. Harmonia. Então, voltando. Antes da queda, a alma do homem controlava o seu espírito, não havia problemas, porque tudo era bom. Porém, na queda, houve separação, quebra de comunhão. E num sentido mais amplo, houve morte espiritual. Quer dizer, um dos seus corpos deixou de funcionar, o espírito. E Adão e todos os seus descendentes, eu e você hoje, perdemos a percepção, perdemos a consciência do nosso corpo espiritual. E eles nunca mais tiveram comunhão íntima e nem relacionamento com o Senhor. E a partir daí, Adão passou a ter consciência de si mesmo e, na essência, hoje, eu diria que o nosso próprio eu ativo é a nossa alma que manifesta-se através dos nossos desejos, vontades e emoções. Gente, ter consciência destes dois mundos, o físico e o espiritual, é bom, é muito importante. Por isso que eu estou ministrando essa palavra de revelação a vocês. Porém, algo precisa ser feito e rápido. Por quê? Porque antes do pecado, tudo era bom. Agora não. Nem sempre. Há alguma coisa boa, mas já vem logo uma ruim. Agora, por favor, retome a linha de pensamento. Por favor. Por favor. Eu disse que ter consciência
das duas coisas é importantíssimo. Mas algo precisa ser feito e rápido. Por quê? Porque antes do pecado tudo era bom, mas agora não. Por isso que, quando a semente entrou em nós, a palavra de Deus, ela entrou e foi diretamente no local onde Deus queria fazer uma operação de desdobramento entre os 3 níveis da alma, a consciência, o subconsciente e o inconsciente, e os 3 níveis do espírito, a consciência espiritual, a intuição e a adoração. Eu disse a vocês que isto está lá em Hebreus 4:12, a palavra que é a semente, que ia brotar em nós uma nova vida. Só esta intenção de Deus já é o suficiente para eu compreender que Deus não quer, Ele não deseja que você continue a mesma coisa, continue do mesmo jeito. Então o que Ele fez? Enviou a palavra dEle. E interessante que o único lugar na Bíblia que aponta o que ela veio fazer é Hebreus 4:12. A palavra de Deus é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes, corta para os 2 lados. Se ela não pegar você na ida, ela pega na volta. E ela veio com uma função que é entrar lá no mais íntimo do nosso ser e separar a alma do nosso espírito. E eu fiquei percebendo algo aqui nesse texto, que Deus nem sequer citou corpo, porque o corpo é escravo dos nossos desejos, vontades e emoções, que se não estiverem dirigidos pelo nosso espírito, onde o Espírito de Deus está acoplado, irmãos, é o que nós temos visto nos nossos dias. Aberrações de todo tamanho, modelo e ano. Então olhe para cá. A palavra, quando entrou em nós, ela foi num lugar específico, na nossa alma e no nosso espírito. Deus separou ali os 3 níveis, fazendo um desdobramento para a gente entender. Consciência, subconsciente e o inconsciente. Aqui está falando de coisa natural. Aí passamos para a área espiritual. A consciência espiritual, a intuição e a área da adoração. Deus não faria isto se não tivesse um motivo evidente que Ele tinha. Quer saber? Ele queria deixar muito claro para nós a diferença entre o crente carnal e o crente espiritual. Os dois são crentes. Nada passa desapercebido diante de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus já sabia que iriam existir dentro das igrejas crentes de Araque e crentes verdadeiros. Para a gente não misturar tudo e ficar perdido quem é quem, Ele está mostrando para nós que há uma forma de descobrirmos se somos carnais ou espirituais. Ele deixou claro esta diferença. O motivo de Deus é que entre a alma e o espírito da pessoa há uma via de acesso, uma porta de ligação entre as duas. E nós temos que ter consciência que depois que entregamos os nossos caminhos ao Senhor, o Espírito Santo, desde o Pentecostes, olhe para mim, vou repetir o que eu falei. Depois que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, ao Senhor, o Espírito Santo, que é Deus, que possui uma função específica, desde o dia do Pentecostes, veio fazer renascer em nós a nossa condição espiritual original. Para quê? Para que pudéssemos nos comunicar novamente com o nosso Criador. Porque Deus é Espírito,
E ele nunca deixou de ser. E se nós não formos espirituais, nunca teremos comunhão com Deus. Porém, eu quero chamar a sua atenção que esta via de acesso, esta porta de ligação entre o espírito e a alma, ela não foi destruída por causa do pecado, não foi abolida. E, de fato, nem poderia ser. Por quê? Porque é ela que nos possibilita interligar o físico ao espiritual. Deus também sabia disso. Você então vai me dizer, ô pastor, agora eu não entendi. Então eu vou responder. O fato da porta não ser destruída, abolida, é que Deus deseja que tenhamos contato com Ele de novo. E o ponto-chave desta história é que agora, esta porta existe, só tem um porém. Ela agora só abre de um lado, do espírito para a alma. Eu falei no começo que a alma dirigia o espírito do homem antes do pecado, tudo era bom. Agora não. Agora há pecado, há maldade, há maledicência, há pensamentos ruins. Agora, o que precisa acontecer? Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Se Deus tivesse abolido a condição, a porta de ligação, nunca mais teríamos comunhão com Deus. Mas, graças a Deus, que Ele deseja que tenhamos contato com Ele. Então, meu irmão, você precisa entender agora que esta porta, ela só abre de um lado, do espírito para a alma, e jamais o contrário. Isto deveria ser assim, muito embora, pelo que a gente tem visto e vivido, parece que é outra coisa. Parece que as pessoas têm uma porta vai e vem. Ora são espirituais, ora são carnais. Horas voltam a ser espirituais, ora voltam a ser carnais, e aí confunde a cabeça da gente. Porque você fala, nossa, mas foi aquele irmão? Pô, não é possível. É, não é, irmã? Você já não teve essa experiência? Quantos tiveram uma experiência dessa já? Nossa, olha, nem esperei levantar todas as mãos. Quero dizer a você que às vezes a gente fica boquiaberto de ver coisas acontecendo com pessoas que se diziam cristãs. Pessoas que falavam que eram cheias do Espírito Santo. Num dia, no outro, cheias de outra coisa. Então, irmãos e amigos, parece mais aquela porta vai e vem. É de vital importância mantermos este equilíbrio perfeito entre estas três áreas, espírito, alma e corpo. No entanto, além de termos controle de espírito, de alma e de corpo, também precisamos purificar estas partes, manter estas partes submetidas à vontade de Jesus. Pois eu lembro a todos vocês que não é só Deus que é espírito, Satanás também o é. E o que ele faz? Ele faz uso do mesmo sistema para atingir o espírito do homem. Agora, quando? Continue olhando para cá. Quando esse homem, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, né? Não possui o direcionador divino, o Senhor Espírito Santo, emitindo sempre sinais do que deve e do que não deve ser feito.